Quem quiser acompanhar lá com a gente, Salmo 11, a gente vai orar a palavra do Senhor e vamos pedir que Ele nos abençoe, nos guie e nos oriente nessa noite. Salmo 11 vai dizer assim: no Senhor me refugio. Como então vocês podem dizer-me, fuja como um pássaro para os montes? Vejam, os ímpios preparam os seus arcos, colocam as flechas contra as cordas para dar sombras, as atirarem nos retos de coração. Quando os fundamentos estão sendo destruídos, que pode fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. O Senhor tem o seu trono nos céus. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. O Senhor prova o justo, mas o ímpio e a quem ama a injustiça, a sua alma odeia. Sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente. Vento ressecante é o que terão, pois o Senhor é justo e ama a justiça, e os retos verão a sua face. Senhor, em nome de Jesus, Pai, diante de Ti, da Tua palavra, Senhor amado, nos colocamos neste momento para ouvir o Senhor, ouvir a Tua palavra, ouvir os Teus ensinos, Pai. Aquela palavra que nos corrige, mas também a mesma palavra, Senhor, que nos conforta, Pai, que nos traz paz. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço que o Teu Espírito Santo, neste momento, venha falar através de mim. Que eu diminua, Senhor, que eu seja somente uma ferramenta em Tuas mãos, mas que a Tua palavra seja trazida, Pai, de acordo com a Tua vontade, Senhor. Pela Tua misericórdia, Senhor amado, usa a vida do Teu Filho para trazer ensino e para edificar a vida de cada um que aqui está presente, Senhor amado. Que caia por terra todo o empecilho, Pai, toda a dor, toda distração, Senhor amado, que nos impede de estarmos concentrados em Ti. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço. Sê conosco nesta noite e abençoa cada um de nós, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém. Então, para que a gente possa voltar para a nossa bela carta de 2 Coríntios e dar continuidade ao nosso assunto, vamos lá então, dar continuidade na nossa carta de 2 Coríntios. Paramos no final do capítulo 2. Hoje vamos dar continuidade com o capítulo 3, mas queria perguntar aqui para vocês. Não precisa me responder, é claro, mas quem tem relido os assuntos que a gente vê na quarta-feira aqui? Né? Que é muito importante, tá? A gente lê, acompanha todo o estudo, entende o contexto, mas durante a semana também é nosso papel de nos relacionarmos com o Senhor e, por que não, reler aquilo que foi dito aqui na aula anterior, deixar o assunto fresco, né, por assim dizer, para dar continuidade na próxima semana, mas não somente isso, porque a gente não está aqui no intuito somente de talvez decorar a palavra de Deus ou se preparar para uma avaliação ou coisa assim, mas de estarmos realmente desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor e com a palavra dele, e que isso seja cotidiano, né? Que não seja apenas na quarta-feira. E quando a gente relê aquilo que foi dito, a gente relembra, né, da aula, e o Senhor pode sim, muito bem, através do Espírito Santo, nos falar coisas diferentes, nos trazer uma outra compreensão, complementar aquilo que não foi dito na aula, né? Ou ainda assim encaixar durante o nosso dia a dia, os nossos outros dias da semana, aquele contexto que foi lido, para que a gente possa realmente colocar em prática, né, o que foi ouvido, o que foi falado e, sobretudo, as direções da palavra do Senhor. Fazendo isso, eu me deparei com o verso 14 do capítulo 2, que foi o que a gente viu na aula passada, que vai dizer mais ou menos assim, o finalzinho do capítulo, né, o verso 14 diz: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo.
os 2 versos, somente para a gente puxar o fio ali, porque o capítulo 3 vai dar continuidade a esse contexto. Por onde passamos, somos o aroma de Cristo, exalamos o perfume de Deus. O que isso quer dizer? Né? Que a gente é cheiroso, que a gente é fedido, que a gente agrada ou que a gente desagrada. Não tem nada a ver literalmente com o cheiro propriamente dito, mas quer dizer que por onde passamos, somos notados por sermos parecidos com Cristo, à medida que praticamos aquilo que Ele nos orienta a fazer, né? À medida que colocamos em prática aquilo que aprendemos com a Sua palavra. Mas por que eu digo isso? Porque quem cheira muito bem ou quem cheira muito mal, logo é notado, né? Se tem um perfume novo ali, um perfume bom e tudo que chama atenção, logo é notado no ambiente onde entra, existe uma diferença. Também aquele que fica 3, 4 dias sem tomar banho, quando chega no ambiente, ele também é notado. E isso não é uma coisa que muitas vezes é feita propositadamente. Assim como quando exalamos a presença do Senhor, ou o Espírito de Deus que habita em nós, quando entramos em determinados ambientes, ou quando estamos em determinadas situações. Porque quando agimos pelo Espírito, não somos nós que colocamos em prática aquilo que temos a mostrar. Nós deixamos com que o Espírito se manifeste através de nós. E dessa forma vamos iniciar o capítulo 3. Será que com isto estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Isso é o que Paulo questiona já, né? Isso me lembra, não quero fugir do assunto aqui, mas é muito da situação que eu tenho vivido atualmente. Para quem não sabe, amanhã é o meu último dia. Pastor, desculpa, o senhor está no 1º ou 2º Coríntios? 2 Coríntios capítulo 3. Obrigado. Ué, não tem problema não. 2 Coríntios capítulo 3, os 2 primeiros... o primeiro versículo só. Nem li o segundo, só o primeiro. E isso me lembra muito da situação em que eu tenho vivido hoje. Por quê? Talvez a maioria de vocês não saiba, mas amanhã é o meu último dia de trabalho na empresa em qual eu estou, que já faz 5 anos que eu trabalho. 5 anos é uma história, 5 anos você deixa alguma coisa, você aprende alguma coisa, e não foi uma nem 2 vezes que eu me deparei com a situação de alguns superiores me dizendo assim, olha, para onde você vai? Se você precisar de algo, ou uma carta de recomendação, como diz aqui, não hesite em nos procurar. Fale para nos ligar, nós vamos recomendar, vamos isso, vamos aquilo. E isso me remete ao que eu estou passando no profissional hoje, a esse texto aqui diretamente ligado ao nosso espiritual. Poxa, mas como assim? Uma carta de recomendação profissional para o espiritual? Vamos ler de novo. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de carta de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Quer dizer, será que o meu trabalho não é bom o suficiente para eu conseguir uma outra vaga em um outro lugar? Talvez um posto de trabalho um pouco melhor do que o que eu tinha hoje? Se eu depender de outras pessoas para fazer isso por mim, quer dizer que talvez o meu trabalho não seja suficiente. Ok? Na vida profissional, pode até ser que funcione. Você ter alguém que te ajude, que isso e aquilo, mas ainda assim não é necessário. Muito menos ainda de acordo com o nosso espiritual. Porque se nós precisarmos que alguém vá à nossa frente dizendo que somos bons o suficiente para falar em nome de Jesus, quer dizer que a nossa vida não está dando um tal testemunho para que as pessoas possam crer naquilo que eu estou falando. E Paulo está exortando aos coríntios aqui exatamente isso. Ei, será que vocês aqui precisam de carta de recomendação da nossa parte dizendo que a igreja aqui está debaixo da vontade de Deus?
Ou será que vocês estão ousando, talvez, a recomendar-vos vocês mesmos? Talvez pelo número de pessoas, talvez pelo conhecimento adquirido, pelo número de formação ou qualquer coisa assim. Quer dizer, o Espírito não está agindo talvez como deveria, não está tendo espaço para se manifestar como deveria, porque está sendo apoiado no conhecimento humano, nas recomendações de uns para com os outros. E eu mesmo, que deveria ser, de acordo com o verso 14 do capítulo 2, aquele que exala a fragrância de Cristo, eu preciso que alguém venha do meu lado e fale para os outros, olha, esse perfume aqui é cheiroso. Mas não é assim que se passa com os perfumes. Ninguém aqui, eu acredito, vai numa loja comprar o perfume e fala assim, não, eu vou comprar esse aqui porque alguém disse que ele é bom. Não, você vai provar o perfume e você vai comprar aquele que te agrada mais. Então, quer dizer, a gente não precisa de um intermediador para dizer se a gente está ou não está no caminho. E aí aqui afirma um pouco mais esse contexto, a partir do verso 2. Quero voltar para o contexto, não quero usar só exemplos aleatórios. Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Eu acho, posso estar errado, mas tenho minhas dúvidas, né, de estar errado, mas eu acho que então a afirmação de dizer que nós somos a Bíblia que o mundo lá fora lê, ela não é tão absurda assim. Porque Paulo está dizendo exatamente com as palavras dele, para aquele povo daquela época, já dizendo, ei, vocês são essa carta viva que dá testemunho de vocês. Aquele que olha para a vida de vocês estão tendo a certeza de que o que está sendo ensinado e vocês estão colocando em prática atesta que Deus está com vocês, porque vocês respeitam aquilo que o Senhor ensina. Nada mais claro do que isso para servir de exemplo para nós, sermos aquela Bíblia aberta lá no meio da rua, lá no trabalho ou onde quer que seja. Como eu dizia, 5 anos de empresa é alguma coisa para que a minha partida seja lembrada, talvez, com algum testemunho. Por quê? Porque as atitudes lidas, aquilo que foi lido nas minhas atitudes, atestam aquilo que eu sou, aquilo que eu sirvo, aquilo que eu apresento, ou o perfume que exala das atitudes. Eu não precisa ninguém ir lá bater na porta da empresa e falar assim, olha, o Murilo, quarta-feira à noite, faz isso. O Murilo, domingo de manhã, faz aquilo. O Murilo, na casa dele, age assim, age assado. Não, é justamente o contrário. Né? Aquilo que foi deixado lá desperta o interesse de saber o que eu faço fora dali para ser diferente de todo mundo quando está ali dentro. Então essa é a carta viva. Este é o convite que Paulo faz aqui a 2 Coríntios e é o convite que Jesus faz a nós. Para sermos esta carta viva, escrita não com tinta, mas em tábuas de coração humano. Continuando, tal é a confiança, verso 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Precisamos estudar? Claro, por isso que estamos aqui toda quarta-feira. Precisamos crescer em conhecimento? Sim, porque sozinho não entra na nossa mente. Mas a gente não pode depositar a confiança somente neste conhecimento e ousar a dizer que porque conhecemos mais, somos melhores ou fazemos algo a mais do que os outros. Porque se fazemos, e se estou aqui diante de vós falando isso, é pela pura e plena misericórdia do Senhor.
Porque pode fazer 1, 2, 3, 5 faculdades, estudar, conhecer a Bíblia de A a Z e tudo, não vai mudar o fato de que quem faz a obra através da sua vida é o Espírito Santo e não o nosso conhecimento. Amém? Verso 7. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz a justificação. Pois o que outrora foi glorioso, agora não tem glória, em comparação com a glória insuperável. E se o que estava se desvanecendo se manifestou com glória, quanto maior será a glória do que permanece. Então aqui Paulo está lembrando aos coríntios de que mesmo através de Moisés, o Senhor falava, aquilo trazia esperança para o povo. Já era glorioso de se ouvir Moisés falar aquilo que o Senhor tinha transmitido a ele. Lembra que aqui a gente está falando de Paulo, no Novo Testamento, anos depois de tudo isso, mas ele relembra como era no início. Porque o Senhor que falava a Moisés, que direcionava o povo, é o mesmo que enviou Jesus para agora falar diretamente com o povo. Então esse link que eu sempre gosto de fazer, não podemos esquecer de forma alguma, que o Senhor usava dessa maneira de falar, e agora, para falar diretamente ao povo, ele envia o seu Filho, que morre por nós, que deixa o Espírito Santo como consolador, mas a sua maneira de falar e de se relacionar com o seu povo é a mesma, ele não muda. Ou melhor, ele quer ainda se tornar mais próximo dos seus. Portanto, visto que temos tal esperança, mostramos muita confiança. Não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Na verdade, a mente deles se fechou, pois até hoje o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança. Não foi retirado, porque é somente em Cristo que ele é removido. De fato, até o dia de hoje, quando Moisés é lido, um véu cobre os seus corações. Mas quando alguém se converte ao Senhor, o véu é retirado. Aqui ele faz alusão, não sei se todos, acredito sim, que todos conheçam, essa transição da história, a parte onde no Antigo Testamento os sumos sacerdotes entravam no lugar santo para falar com o Senhor, havia o véu que separava tudo isso, e após a vinda e a morte de Jesus, este véu não separa mais, então a gente não precisa desse intermediador ali para nos conectar com o Senhor. Jesus veio para fazer esse papel e hoje temos acesso direto ao Senhor. Verso 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. E todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com uma glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E assim finalizamos o capítulo 3, entendendo que temos a liberdade de contemplar o Senhor diretamente, sem véu, sem barreiras. Então aqui fica claro a nossa relação direto com o Senhor, sem precisar de um intermediador como havia no Antigo Testamento. Entendemos que o Senhor é o mesmo, mas enviando Jesus, temos outro acesso, temos liberdade no Senhor. Não estamos presos à lei de homens, não estamos presos a rituais, não estamos presos a muito menos a pessoas que vão nos autorizar ou proibir o acesso ao Senhor. Eu tento falar de uma forma clara, mas sabemos muito que hoje existe muito isso.
Ah, porque o Senhor falou comigo a respeito da tua vida. Então eu sou aquele que revela, aquele que traz a palavra, aquele que isso, que aquilo. Só que para a minha vida o Senhor nunca falou nada a respeito disso que você está me falando. Entende? As pessoas se colocam entre nós e Deus. Existem os profetas do Senhor que falam através da sua boca mensagens que nos dizem ao coração, que nos falam, que fazem sentido, mas existem muitos outros, o que a palavra chama de falsos profetas, o que a palavra chama de enganadores, aproveitadores, lobos, que são aqueles que se colocam entre o Senhor e o seu povo, né? Então precisamos estar atentos e fazer essa distinção para não sermos enganados. E uma das coisas que nos permite isso, claro que em primeiro lugar o Espírito Santo e a comunhão com o Senhor, mas em segundo lugar e não menos importante, é o conhecimento da sua palavra, né? Porque enquanto não temos conhecimento, a gente fica quase que obrigado a acreditar em tudo aquilo que nos falam. E não é bem assim, né? Precisamos conhecer a palavra do Senhor para saber o que podemos, o que não podemos, o que devemos, o que não devemos. Amém? Tudo bem até aqui? Capítulo 3. Vamos então passar para o capítulo 4, que começa a se tornar um pouquinho mais interessante e mais claro para nós. Capítulo 4, verso 1, vai dizer assim: Portanto, visto que temos este ministério, pela capacitação que eu adquiri através das minhas formações, é isso que fala na Bíblia de vocês? Não, né? Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada. Mais uma vez, Paulo afirma que nada vem dele, é pela misericórdia de Deus que lhe foi dada, ele tem este ministério e nós temos a graça de estarmos na presença do Senhor. Não desanimamos. Poxa vida, é verdade, né? Não desanimamos. E esta palavra nos encoraja. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Em outras palavras, né? Olha, estou aqui, pela misericórdia do Senhor, transmitindo aquilo que Ele me deu, confiou na minha mão, com a maior transparência possível, sem distorcer nada, sem adaptar nada para fazer sentido com aquilo que eu quero dizer. Estou expondo isso aqui. E dizendo para vocês que, mediante a consciência de todos aqui, mediante a presença de Deus, acabou a aula, volta para a palavra de Deus, dobra o joelho e pergunta: ei, o que esse menino está falando aí faz sentido? Será que ele não está falando bobagem? Será que ele não está saindo um pouquinho do trilho para falar aquilo que ele tem vontade de falar? Então, expondo-se e recomendando-se à consciência de todos, é assim que tratamos o ensino da palavra de Deus. Porque eu não posso ousar chegar diante de vocês e falar: olha, eu entendo esse verso dessa forma, vocês têm que entender que é assim também, e pronto, acabou, não tem questionamento. Isso não funciona, isso não existe. E isso vai diretamente ao contrário do que a palavra nos ensina. Então é com essa consciência e a consciência de que foi dado pela misericórdia de Deus é que nos apresentamos diante dele e diante de cada um de vocês. Verso 3. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aos descrentes, aquele que não acreditam em muita coisa, que são contrários a Deus e tudo. Não. A gente pode encontrar muito descrente dentro da igreja, tá? A gente pode encontrar muita gente que está longe disso que deveria ser,
mesmo dizendo que está trabalhando para o Senhor. Né? Então façamos atenção e vamos abrir o nosso entendimento e os nossos olhos e o coração para o que a palavra de Deus tem nos alertado. A gente não pode confundir as coisas. Tá dentro da igreja 7 dias por semana, tocou um louvor, levanta a mão e solta um aleluia, é crente. Pode não ser não, tá? Cuidado. Isso eu digo para que nós nos examinemos também, né? Verso 5. Mas não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, a todo tempo, Paulo relembra que ele está pregando a Cristo. Em nenhum momento, aqui no contexto, ele diz assim, porque eu vos digo, eu vos falo, segundo o meu entendimento, isso, aquilo. A todo momento, a pregação de Paulo aponta para Cristo. E é o que precisamos resgatar. Ah, poxa, mas fala bem, fala bonito, tem conhecimento, ensina isso. Ah, legal, muito obrigado, mas a glória é de Deus. Porque se Ele não me permitir, se Ele não me der a graça e a misericórdia, não tem como fazer. Ah, poxa, mas alcançou tantas pessoas, poxa, foi bênção tal data, tal evento, tal culto, ok, mas a glória continua sendo do Senhor, porque se Ele não permitisse, não teria acontecido. Ah, poxa, mas batizou 10, 15, 20 num só final de semana, amém? A glória foi do Senhor que permitiu que acontecesse. Porque quando começamos a recomendar a nós mesmos, pela nossa força e conhecimento, não demora a vir a queda. Verso 7. Mas temos este tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Por que vasos de barro? E o que um vaso de barro mostra o poder daquilo que está dentro do vaso e reflete ainda a imagem de Deus. Porque quanto melhor o vaso, quanto mais enfeitado o vaso, quanto mais processos ele passou para ficar bonito ali e apresentar alguma coisa, as pessoas não estão nem aí para o conteúdo. Vai virar uma competição de vaso, vai dizer assim, não, porque o meu é mais bonito, porque o meu é mais alto, o meu é mais redondo, o meu está mais formadinho assim, 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 assim. Ao passo que nós, enquanto vasos de barro, precisamos valorizar e mostrar aquilo que está no interior. Reforça mais uma vez a ideia lá do início do capítulo 3 de que não é pelo nosso conhecimento, pela nossa força, não é por sermos recomendados por alguém. Mas é o que está no interior, é aquilo que o Senhor colocou dentro de nós, pela sua misericórdia, pela sua graça, e é justamente isso que vai fazer o efeito aonde passarmos. Porque você pode colocar o vaso mais bonito que for. Você pode ter a embalagem de perfume mais magnífica já produzida. Se ele estiver vazio, ele não vale nada. Se ele estiver vazio, não vai cheirar nada. E nós somos o quê? O perfume de Cristo. Então, se você colocar um perfume bom dentro de um vaso quebrado, ruim, feio, ninguém vai dar importância para a embalagem, mas o cheiro vai se sentir por todo lugar. Então, consideremos-nos esses vasos de barro, o qual transportam a glória de Deus. Verso 8. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos.
trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Para que uma semente, meus irmãos, possa germinar, possa dar frutos do Espírito, ela precisa primeiro morrer. Se ela não morre no nosso corpo e não somos entregues dia após dia à morte por amor a Jesus, ou seja, não estou mandando ninguém aqui morrer amanhã, não é isso. Em nome de Jesus, eu quero vocês muito tempo perto de nós, ainda que virtualmente, mas quero todos perto de nós. Só que somos entregues dia após dia à morte do nosso corpo físico, humano, dos nossos desejos, da nossa mente, do nosso coração, que precisamos nos entregar a Cristo para que isso morra e dessa forma a sua vida se manifeste em nós. Se não morrermos para nós, meus irmãos, a física explica isso. Não tem espaço para dois corpos no mesmo lugar. Enquanto tua mente, o teu coração, o teu corpo estiver ali vivão, se manifestando, ocupando o lugar dele, o corpo de Cristo não pode funcionar, não tem como. Embora seja poderoso para fazer, embora Deus seja capacitado para fazer, mas ele não vai invadir nada. Então é nossa decisão de nos entregarmos todo dia à morte por amor a Jesus para que ele viva em nós. De modo que em nós atua a morte, mas em vocês a vida. Está escrito, eu criei, por isso falei. Com este mesmo espírito de fé, nós também cremos, e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a glória de Deus. Tenho certeza que numa versão ou outra das traduções de vocês da Bíblia podem ter uma palavra ou outra diferente, mas não vai estar escrito em nenhuma delas que, alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça que transbordem as ações de graças para a minha glória, para me exaltar por aquilo que eu faço, por aquilo que eu digo, aquilo que eu prego. Não, todas as Bíblias de vocês, eu tenho certeza disso, vão estar escritas que são para a glória de Deus. Que as muitas almas estão sendo acrescentadas, o maior número de pessoas está sendo alcançado por esta graça. E também está escrito que é necessário que antes da volta de Jesus o Evangelho seja pregado nos quatro cantos do mundo, ainda que não seja aceito. Mas ele precisa ser pregado, porque hoje existe muita gente que não tem acesso à palavra de Deus. Você pergunta de Jesus, o quê? Nunca ouvi falar, nem sei o que é. Então é necessário que a palavra de Deus seja pregada. E essa é a minha missão e também a sua. Amém? De cada um de nós. Porque não é aquele que tem mais conhecimento, não é aquele que fala mais bonito, não é aquele que tem mais seguidores, mas é aquele a quem o Senhor comissionou para falar para aqueles que estão ao nosso redor. Já parou para pensar que ao seu redor durante o dia você pode cruzar por várias pessoas que nunca ouviram falar de Cristo? Então você não precisa ir lá para o outro lado do mundo, para cima, para baixo, para o norte, para o leste, oeste. Não. Basta com que cada um de nós façamos o nosso papel ao redor de nós, ao nosso círculo de amizades, de contato, e que possamos garantir que mesmo que não seja aceito, mas a palavra foi pregada. O nome de Jesus foi apresentado. Amém? Aí o verso 16, para finalizar aqui até o 18, é mais encorajador ainda. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos. Interiormente,
estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E a gente tem a tendência de pôr os olhos naquilo que a gente vê, naquilo que a gente pode pegar, naquilo que a gente pode se segurar para tentar ter uma ponta de esperança, né? Ah, não, vai melhorar tal coisa porque isso, aquilo aconteceu. Mas não é por aí. A nossa esperança está naquilo que não vemos. A nossa esperança e a maior promessa do Evangelho para nós é justamente aquilo que não vemos, aquilo que não tocamos, que não palpamos, pois vem pela fé, que é a nossa salvação, que é a promessa da vida eterna de estarmos ao lado de Jesus. Só que, infelizmente, na geração que a gente vive, nos tempos que a gente vive, isso não tem valor, porque é uma competição desenfreada de quem pode mais, quem tem mais, quem faz mais, quem isso, aquilo. E o amor de Deus vai ficando de lado. Por quê? Porque a gente não vê. Cremos, talvez, sentimos em nós, mas talvez por não conseguir pegar ou ter uma visão do que vai acontecer, precisamos agir pela fé. Talvez isso não tenha valor, né? Tenha perdido o valor com o passar do tempo. E essa é a grande importância de estarmos em contato com a palavra de Deus, em comunhão com o Espírito Santo, para que ele nos lembre disso dia após dia. E não venha cair no esquecimento e a gente não venha ficar ocupado demais com as coisas desse mundo, com tudo aquilo que é transitório, naquilo que podemos fixar os nossos olhos. Ficamos por aqui hoje com esse entendimento que eu acredito que foi completo o bastante. Tem bastante assunto para a gente pensar, refletir, reler e pôr em prática durante uma semana, para que a gente possa continuar na próxima aula. Espero que o Senhor tenha falado no coração de cada um. Espero que o Espírito Santo possa trabalhar durante esta noite já, que eu sei que ele não demora tanto. Quando ele quer falar, ele fala e não espera, não tem tempo, não tem hora. E eu oro exatamente para que ele venha tocar nos corações a partir deste momento. Venha nos renovar a consciência de que precisamos colocar os olhos nele, precisamos ouvir a ele e compreendermos o valor daquilo que carregamos em nós através da misericórdia do Senhor. Através da sua graça, aquilo que ele nos confiou em nossas mãos, precisamos colocar em prática todos os dias, a fim de que possamos exalar tal perfume por onde passemos. Em nome de Jesus. Senhor, eu oro neste momento para que o Senhor visite, Pai, cada lar aqui representado, para que o Senhor visite, Senhor, cada vida aqui, Pai, que está neste momento talvez procurando por uma resposta, procurando por uma luz, Senhor, no fim do túnel, e sabemos que essa luz só vem de Ti, só vem através da Tua palavra, Senhor, só vem através do Teu amor e da Tua misericórdia. Espírito Santo, eu peço que esses poucos versos, essas poucas linhas que lemos a respeito da palavra do Senhor, elas possam hoje trabalhar fortemente no coração e na mente de cada um dos meus irmãos aqui presentes. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que a Tua graça e a Tua misericórdia nos alcance, Pai amado, e assim possamos ser esta carta viva por onde passarmos, ó Deus. Em nome de Jesus, afasta de nós, ó Deus, tudo aquilo que é de mal, afasta de nós, Pai, toda a astúcia do inimigo, Pai, todo o intento do inimigo, Pai, contra a nossa saúde, toda enfermidade que caia por terra agora, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai, que toda dúvida, todo questionamento, toda falta de fé, ó Senhor, venha ser anulada agora, Pai, pelo poder do sangue do Teu Filho derramado naquela cruz por nós, ó Deus.
Sabemos que o inimigo anda ao nosso derredor, bramando, Senhor, como um leão, buscando aquele a quem ele possa tragar. E ele não quer tragar, ó Senhor, ele não quer destruir completamente, porque não é este, Pai, o objetivo. O maior objetivo do inimigo, Pai, sabemos que é simplesmente fazer nascer a dúvida em nossos corações. E assim ele já tem uma batalha ganha. Então, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, não permita isso, Pai, na vida de nenhum dos nossos irmãos aqui, Senhor. Pai, aqueles que nos rodeiam, Senhor amado, que possamos ser agentes, Pai, de correção, agentes, Pai, de esperança e agentes da Tua palavra, ó Senhor amado, para que possamos fortalecer a fé dos nossos irmãos, Pai. E assim crescermos e edificarmos o corpo da Tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, é isso que eu te peço. Envia-nos, Senhor, o Teu Espírito Santo a partir de hoje, Pai, durante toda esta semana, para que nos guie, nos oriente e nos guarde, Pai, debaixo das Tuas asas. Pela Tua graça e misericórdia, Pai, é o que oramos. Te exaltamos, Senhor, e declaramos que somos dependentes de Ti, Pai, e que Te amamos, ó Senhor amado. Precisamos de Ti neste momento. Sê conosco. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor.